Olá a todos e todas. Eu vou resolver hoje um exercício desafiador a respeito de lei de Coulomb e decomposição vetorial. É um exercício que eu coloquei em uma prova que eu montei para alunos do terceiro ano do ensino médio, que é uma questão mais difícil, no entanto, com as ferramentas que a gente aprende no ensino médio, é perfeitamente realizável. Existem várias maneiras de se fazer esse exercício. O que eu vou mostrar aqui, de maneira bem calma e explicada passo a passo, é a maneira que eu julgo ser a mais simples, porque evita muitas contas. É bom a gente ter em mente que esse tipo de exercício, quando a gente está fazendo numa situação de exame, vestibular, o que quer que seja, ele não vai demorar tanto tempo quanto eu estou demorando aqui, porque eu estou explicando passo a passo. Quando a gente faz sozinho um exercício desse tipo, a gente já vai colocando todos os nossos pensamentos e fica uma coisa mais dinâmica. Mas, como é um exercício que muitas pessoas podem ficar com dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo explicando bem didaticamente como que a gente chega na solução dele. Então, o exercício diz o seguinte. A figura ao lado mostra um arranjo de 4 partículas carregadas, com ângulo de 30 graus entre elas e distância 2 centímetros. A partícula 2 possui carga de 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. As partículas 3 e 4 possuem carga igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Dados: cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 e raiz quadrada de 20 sobre raiz de 3 raiz de 3 menos 1 e é aproximadamente 0,96. Como nas minhas provas os alunos não têm permissão para usar calculadora, então esse tipo de conta eu forneço o resultado, mesmo que seja aproximado, para que eles possam usar e economizar algum tempo. Primeiro, qual distância d maiúsculo entre a origem e a partícula 2 se a força resultante sobre a partícula 1 for nula? Item B. Se as partículas 3 e 4 fossem movidas para mais próximo da origem, mas ainda mantendo simetria em relação ao eixo x, o novo valor de d maiúsculo para que a força resultante sobre a partícula 1 continuasse nula deveria ser igual, maior ou menor? Justifique sua resposta. Então, vamos olhar primeiro aqui para o nosso diagrama e colocar as forças que estão envolvidas. Antes de mais nada, nesse enunciado existe uma informação que, se a gente percebe essa informação, as nossas contas ficam muito mais simples, que é o seguinte. A carga das partículas 3 e 4 é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Da partícula 2 é 8 vezes 10 a menos 19. Mas 8 é exatamente 5 vezes 1,6. Então, a gente já pode afirmar, deixar aqui do lado para a gente, que a carga da partícula 2 vai ter 5 vezes, em módulo, né? Claro que os sinais são diferentes, mas a gente está trabalhando aqui com o módulo delas, 5 vezes a carga da partícula 3. E lembrando, né, a partícula 3 e a partícula 4 têm a mesma carga. Muito bem, isso aqui é uma informação que nas nossas contas poderá facilitar. Agora, a gente precisa pensar na distância que existe entre a partícula 1 e a partícula 3, que vai ser a mesma, pela simetria do problema, da partícula 1 para a partícula 4. A gente precisa pensar nessa distância porque na lei de Coulomb a gente tem a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. Então, se a gente chamar isso aqui de R, isso aqui também vai ser R, pela simetria. E como que a gente faz para descobrir uma expressão para esse R em termos do que a gente tem de conhecido, que é o ângulo θ e a distância d, d minúsculo, né, no caso. Esse é o próximo passo. Então, se a gente usar a função trigonométrica que nos foi dada, a gente sabe que o cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Só que, pela definição do que é um cosseno, a gente lembra que cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui no nosso triângulo é o D minúsculo e a hipotenusa é o R. Ora, então a gente tem uma relação que nos permite isolar o R
em termos das quantidades conhecidas. R, no nosso caso, então, vai ser R igual 2 vezes D sobre raiz de 3. Que, se você quiser racionalizar, é a mesma coisa aqui. D vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Tanto faz, são formas equivalentes. Agora, a gente vai pensar, então a gente vai guardar esse resultado, que ele vai ser útil no nosso cálculo. Agora a gente vai pensar no diagrama de forças que estão envolvidas aqui nesse problema. A gente nota que o valor da carga 1 não foi fornecido. Isso não vai ser um problema porque a gente vai mostrar que matematicamente a gente não precisa saber o valor da carga 1. As coisas aí se cancelam no meio do processo. Mas uma coisa que a gente precisa decidir é para onde que vão apontar as forças. Porque veja, a carga 2 é 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. É uma carga positiva. Se a carga 1 fosse positiva, também, as forças seriam nas direções, nos sentidos opostos, porque são forças repulsivas. Se a carga 1 fosse negativa, então ela seria atraída pela carga 2. E aqui, nesse ponto do problema, tanto faz se a gente escolher um ou outro. A gente vai decidir que a força que a carga 2 está exercendo sobre a carga 1 é repulsiva. A gente vai chamar isso aqui de força de 2 sobre 1. E como ambas estão no mesmo eixo, então não vai ter nenhum ângulo nessa força. Vai ser também no eixo x. E a gente fez essa escolha porque agora, quando a gente pensar nas forças exercidas pela carga 3 e pela carga 4 sobre a carga 1, elas estão no outro sentido, porque as cargas 3 e 4 são negativas. Então, a carga 3, por exemplo, vai ter uma força nessa direção. A gente vai chamar isso aqui de força de 3 sobre 1. Pela simetria e pela semelhança aqui de triângulos, a gente sabe que a força 3, 1 tem que ter o mesmo módulo da força da partícula 4 sobre a partícula 1. A gente sabe disso porque tem esses triângulos com a distância D minúscula aqui embaixo e a mesma abertura. Isso nos permite concluir que essa distância aqui é a mesma distância dessa daqui. Então, temos essa situação. Se todas as forças estivessem nos mesmos eixos, seria muito simples. A gente só precisaria fazer as subtrações ou adições. Não teria problema nenhum. Mas, como as forças 3,1 e força 4,1 estão com um ângulo de 30 graus em relação à origem, a gente precisa fazer a decomposição vetorial. A gente teria uma força, para cada uma das partículas, teria uma força na vertical e uma força na horizontal. Uma força na vertical, outra força na horizontal. Também, por causa da simetria do nosso problema, na vertical, uma força vai anular a outra. Então, a gente vai ter aqui duas forças, uma causada pela partícula 3 e uma causada pela partícula 4, que estão na mesma direção e no mesmo sentido. A gente vai chamar isso aqui de força de 3 sobre 1 x e força de 4 sobre 1 x. Felizmente, a força 3 sobre 1 no eixo x vai ter o mesmo módulo e o mesmo sentido e a mesma direção da força 4 sobre a carga 1 sobre a partícula 1 x. Então, isso aqui vai ser importante para os nossos cálculos também. Então, a gente já pode ver aqui que a força resultante sobre a partícula 1 vai ser a força que 2 está exercendo sobre 1, aqui no nosso caso para a esquerda, e junto com essas duas forças que as partículas 3 e 4 estão exercendo no eixo x para a direita. Então, o nosso próximo passo aqui é reconhecer que a força
resultante sobre a partícula 1 vai ser menos F21 mais 2 vezes a força de 3 sobre 1 no eixo x. E aí a gente já começa a caminhar por uma resolução. Porque no item a gente é perguntado sobre qual distância que é necessária para que a força resultante seja nula. Então, se Fr, que é a força resultante, é zero, isso quer dizer que a força que 2 está exercendo sobre 1 tem que ser igual a 2 vezes a força que a partícula 3 está exercendo sobre a partícula 1 no eixo x. Essa é uma relação importantíssima, porque é dela que a gente começa a resolver o nosso problema. Agora a gente vai calcular cada uma dessas situações. A força que 3 está exercendo sobre 1 no eixo x, então vamos colocar aqui em outra cor, vou pegar aqui a cor amarela. A gente vai calcular isso aqui. A força que 3 está exercendo sobre 1 no eixo x, pelas relações trigonométricas que a gente conhece, sabe que se a gente tem um ângulo θ e um cateto D aqui embaixo, a força de 3 sobre 1 no eixo x vai ser o módulo dessa força vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui, então, vai ser o módulo da força 3 em 1 vezes o cosseno de 30 graus. Isso aqui, lei de decomposição vetorial, né? Só fazendo um pequeno desenho esquemático aqui do lado. Se a gente tem aqui a força de 3 sobre 1, e a gente quer saber, vou colocar aqui 30 graus, e a gente quer saber esse valor aqui, então, F31x é F31 cosseno de 30 graus. Decomposição vetorial básica. Cosseno de 30 graus é dado. Agora, a força de 3 sobre 1, como que a gente calcula? Aí a gente usa a lei de Coulomb. Então, pela lei de Coulomb, a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1 é a constante eletrostática vezes a carga 3 vezes a carga 1, tudo em módulo, porque a gente só está se preocupando com a intensidade das forças, dividido pela distância que existe entre a carga 3 e a carga 1, que é o que a gente chama de R elevado ao quadrado. Então, olhando aqui para o desenho, se a gente tem a carga 3 aqui em cima, exercendo uma força sobre a carga 1 aqui embaixo, a distância que a gente tem que considerar é a distância entre essas duas cargas, que a gente denotou por R, e a gente já disse aqui, inclusive, que vale 2D sobre raiz de 3. Então, isso aqui vai ser K, Q3, Q1 sobre o valor que a gente encontrou, 2D sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. 2D sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. Se a gente resolve esse quadrado, a gente mantém o que tem na parte de cima, K, Q3 vezes Q1, fica 4D ao quadrado sobre 3. Mas se a gente tem uma divisão por uma fração, a gente pode pegar esse denominador da fração e jogar lá para cima. Vai ficar 3K Q3 vezes Q1 sobre 4D quadrado. Esse é o módulo apenas da força que a partícula 3 está exercendo sobre a partícula 1. Isso, se a gente jogar na nossa conta, então quer dizer que a força, só a projeção no eixo x dessa força, vai ser esse valorzão, 3K Q3 vezes Q1 sobre 4D quadrado,
vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, temos aqui a nossa primeira força projetada. Agora, a gente precisa descobrir o valor de F de 2 sobre 1. Então, fazendo aqui do lado, F de 2 sobre 1. Aqui não vai ter projeção, porque está no eixo x. Vai ser K vezes a carga 2 vezes a carga 1 sobre a distância entre as partículas 2 e 1 ao quadrado. As partículas 2 e 1 estão separadas por uma distância dzinho mais dzão. Então, dzinho mais dzão ao quadrado. Então, essa é a força de 2 sobre 1. Então, a parte mais complicada já está feita, porque agora a gente sabe, por essa relação que está aqui em rosa, que a força de 2 sobre 1 tem que ser 2 vezes a força de 3 sobre 1 no eixo x. Então, voltando aqui para a relação rosa, força de 2 sobre 1, K vezes Q2 vezes Q1 sobre dzinho mais dzão ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a fórmula que está aqui em amarelo, porque lembre-se, tanto a carga de cima quanto a carga de baixo estão exercendo forças de mesmo módulo no mesmo sentido. Então, a gente soma as duas forças que têm o mesmo módulo. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes K vezes Q3 vezes Q1 sobre 4D quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente já pode cortar algumas coisas, né? Cancelar algumas coisas. A constante eletrostática. A carga 1, que eu disse que a gente não precisava saber porque ela ia ser cortada. Esse 2 que está aqui no denominador com esse 2 que está aqui em cima. Por enquanto, é isso. Mas tem outra informação. Lá no começo, a gente colocou que Q2 tem 5 vezes o valor de Q3. Então, como Q2 é 5Q3, a gente pode já substituir. Vai ficar 5 vezes Q2 sobre dzinho mais dzão elevado ao quadrado igual 3 vezes Q3 vezes raiz de 3 sobre 4D ao quadrado. A gente pode cortar... aliás, aqui é Q3, perdão. A gente pode cortar o Q3 de um lado e do outro. Temos agora 5 sobre dzinho mais dzão ao quadrado igual 3 raiz de 3 sobre 4D ao quadrado. Começa a ficar um pouco mais claro aonde que a gente quer chegar. Agora, o que a gente pode fazer é colocar tudo o que tem dzinho mais dzão de um lado e o que tem dzinho do outro. Então, rearranjando essa fórmula aqui, passando esse denominador para o numerador do lado direito e o denominador do lado direito para o numerador do lado esquerdo, né? Ou seja, fazendo as multiplicações inversas, aquela coisa toda, a gente chega no seguinte. Dzinho mais dzão elevado ao quadrado vai ser igual a 4 dzinho ao quadrado sobre 3 raiz de 3. Tudo isso vezes 5. Então, se você tiver dúvida como a gente chegou nisso, dzinho mais dzão ao quadrado a gente passou para cá, 4 dzinho passou para cá, foi basicamente isso. Muito bem. 5 vezes 4 é 20. A gente já pode escrever isso aqui, então, como 20d quadrado sobre 3 raiz de 3. Como a gente tem
uma função ao quadrado de um lado e uma função ao quadrado do outro, aqui esse dzinho ao quadrado do outro, a gente pode extrair a raiz quadrada de ambos os lados. E aí do lado esquerdo, o que vai sobrar vai ser dzinho mais dzão. E do lado direito, o dzinho ao quadrado vai sair da raiz, vai ficar separado aqui. E vai ter essa raiz 20 sobre 3 raiz de 3. Essa raiz que a gente tem, 20 sobre 3 raiz de 3, é exatamente o que a gente tem aqui na nossa expressão. Mas aqui o valor dado não é só da raiz, é da raiz menos 1. Então, onde será que vai surgir esse menos 1? Vai surgir quando a gente isola o dzão, que, afinal das contas, é o que a gente quer saber. Então, se a gente isola o dzão, passa o dzinho para o outro lado, vai ficar dzinho vezes essa raiz, 20 sobre 3 raiz de 3, menos 1, porque aí é fatoração, né? Se a gente fizesse a multiplicação aqui distributiva, ia ficar o que a gente já tinha aqui, menos o dzinho, que é o que a gente passou para o outro lado. Fatoração. Só, agora, a parte realmente importante do problema já foi, porque agora é só uma questão de substituir. 20, raiz de 20 sobre 3 raiz de 3 menos 1 foi dado que vale 0,96 aproximadamente. Então, dzão vai ser aproximadamente 0,96 dzinho. Que quando a gente substituir pelo valor que foi dado, dzinho vale 2 centímetros, então isso aqui vai ser 0,96 vezes 0,02, porque, lembrando, quando a gente usa a lei de Coulomb, é importante a gente manter as unidades do sistema internacional, e 0,96 vezes 0,02 é 0,0192 metros. Esse é o valor do dzão, que é o que a gente queria descobrir no item A. No item B, a gente tem uma questão mais conceitual. Se as partículas 3 e 4 fossem movidas para mais próximo da origem, mas ainda mantendo simetria em relação ao eixo x, o novo valor de dzão para que a força resultante sobre a partícula 1 continuasse nula deveria ser igual, maior ou menor. Só, aqui, mesmo que por algum motivo a gente não tenha conseguido fazer a conta do exercício A, a gente pode pensar no seguinte. Se as partículas 3 e 4, né, eu vou apagar aqui para limpar um pouco a imagem, se as partículas 3 e 4 fossem trazidas para mais perto aqui da origem, a contribuição das forças delas no eixo x iria aumentar, porque o cosseno desse ângulo seria cada vez maior. E para balancear esse aumento da força no eixo x, a partícula 2, que está exercendo aqui uma força no sentido oposto, deveria também ser trazido para perto de 1. Ou seja, isso aqui deveria também ser trazido para cá, porque aí o somatório das forças ali na partícula 1 iriam ser balanceados. Então, a conclusão que a gente chega é que, pela simetria do problema, se as partículas 3 e 4 fossem trazidas para mais próximas, a partícula 2 também teria que ser trazido mais perto da partícula 1, e, portanto, essa distância d teria que ser menor. Então, no item B, pela simetria do problema, a partícula 2 também teria que ser trazida para perto. Portanto, D diminuiria. E esse
foi o exercício desafiador. Lembrando, esse vídeo ficou longo, né, 24 minutos, não é o tempo esperado para resolver isso em uma prova, porque uma prova geralmente tem que ser uma coisa mais dinâmica, mas eu quis explicar certinho, passo a passo, e eu acredito que com bastante treino, se você estudar esse vídeo aqui, você entender por que a gente chegou nesse resultado, como a gente resolveu essa questão, você vai estar mais do que preparada para resolver questões envolvendo lei de Coulomb e decomposição vetorial. Então, por hoje é isso. Bons estudos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. E é isso, gente. Física é uma coisa muito importante, muito bonita. É só a gente pensar com um pouco de carinho sobre ela. Beleza? Se você tem outro jeito de resolver esse exercício que você acha mais simples, pode deixar aqui no comentário. Sou sempre bem-vindo a ouvir essas. São sempre bem-vindas essas sugestões. Mas, como eu disse, perceber essa sutileza da proporção entre as duas cargas, eu acho que facilita muito as contas, porque é muito melhor a gente ter números inteiros do que ter aquele 1,6, né, nas nossas contas, atrapalhando. Então, antes de sair fazendo contas, olha com carinho para o enunciado, vê se não tem nada ali que dá para facilitar a sua vida. Porque isso aí, esses segundos que aparentemente você está perdendo, lendo com mais atenção o enunciado, você economiza minutos nas suas contas. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima e bons estudos.